Vamos lá dar continuidade? Primeiro é Isaías, né? 11, do 6 ao 8. Isso aí, pode ler. Não, já foi lido. 11, do 6 ao 8. O louco será como o cordeiro, e o meu pasto deixará como o boi. O bezerro leão no filho do porco pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criança ficará perto de esconderijos da cobra, a criança colocará a mão no caminho. Isso, pode continuar. Vai lendo, pode ir lendo. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma, em todo o meu santo nome, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas sobre o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz da terra, que será como uma bandeira para os povos, e seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em partes, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajudará o povo de perto de Judá, desde que passa pelo deserto. Só até aí. Olha só, naqueles dias uma raiz de Jessé, a qual naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo, e a ele os gentios buscarão, e seu descanso será glorioso. Mas vocês viram, a partir do verso 6, o que fala? Que o lobo vai pastar junto com o cordeiro, né? Que uma criança vai brincar com uma víbora, uma cobra. É possível a gente imaginar esse cenário hoje? Um leão brincando com um bezerrinho? Não. Porque o que aconteceu com o pecado? A natureza, a Bíblia fala que ela ficou sujeita à vaidade. A natureza, ela ficou também completamente bagunçada com o pecado. Eu fico imaginando o susto que Adão e Eva tomaram quando, depois deles terem pecado, aquele leão que era mansinho, de repente, quando eles tentaram se aproximar, o bicho avançou em cima deles, né? Tinha que fugir para não ser devorado. Quando eles começaram a ver a natureza completamente enlouquecida em relação ao que era antes, né? Animais peçonhentos, mosquitos picando eles. Não tinha isso no Jardim do Éden. Eva, que negócio é esse? Uns bichos aqui estranhos me mordendo. Quer dizer, oi? A mosca em cima tomando carreira de hipopótamo. Hipopótamo é um bicho perigoso, não corre não para ver. Então, os primeiros anos depois do pecado foram muito difíceis para Adão e Eva. Até eles se adaptarem a essa bagunça que ficou a natureza, né? Eles viram muito bicho morto, né? Até que eles viram... A gente só pensa na humanidade. Oi? No princípio não, mas lá em Gênesis capítulo 9, quando depois do pecado, a Bíblia, Deus fala que os animais seriam também para alimento. Então, isso seriam todos os veganos? Sim, é por isso que os veganos, eles usam muito texto de Gênesis capítulo 1, falando que Deus deu as sementes e as árvores para comerem. Mas lá no capítulo 9,
a coisa já muda. E os animais são dados também como alimento. O pessoal vai poder comer carne ou não? Olha, eu acredito que sim. Então, não é pecado, não? Não, comer carne de animal não é pecado. Eles fazem o propósito da semana é só cuidar dos animais. Só que depois que, como cumpre o alimento também, é algo que não assim, já está falando, como se, assim, eu está explicando no milênio, gente, na minha cabeça, que o milênio seria mais ou menos assim, aquela, seria, como A essência a essência como seria no jardim do Éden, que se você não tivesse cometendo pecado, não estava falando que as armas se tornariam instrumentos de trabalho. Então, quando que veio na cabeça uma coisa assim, seria mais ou menos o que teria acontecido se o pecado... Ainda não. Então, a saúde deles é diferente. Depois do pecado deles, a doença, depois, então, eles precisam das proteínas. Exatamente. Porque vai ser pecado. Exatamente. O milênio ainda não é o estado original em que a humanidade foi criada, sem pecado. Vai ser depois do milênio, a restauração completa. Mas no milênio ainda vai haver pecado e, consequentemente, até o consumo de proteína, né, necessário para o ser humano ainda vai haver. E é importante ressaltar que o homem não morria, mas os animais sim. O homem comia do fruto da árvore da vida, mas entre os animais havia o processo de nascimento e morte. Até quando as pessoas, eu já vi um argumento da pessoa dizendo assim, Caim matou Abel porque ele não sabia o que era morte e pensava que seu irmão não fosse voltar depois. Só que Caim sabia o que era morte, porque ele viu os animais morrerem. E ele pensou, se eu fizer o mesmo com meu irmão, ele não volta mais. A maldade, né, no coração. Então, a natureza será pacificada no reino milenar de Cristo. Que coisa maravilhosa, né? A gente poder conviver com os animais em harmonia, sem aquela preocupação de ser mordido de cobra, de ser atacado por um leão. Porque você vai fazer eles lá se mexer, né? Vai viver todo mundo em paz. Aí daqui a pouco vai pegar uma bichinha na matar pra comer. Mas a gente não tem melhor não. A gente não tem lá. Precisa pra comer. É a questão da forma eu entendi. Por exemplo, lógico, a gente aqui não costuma comer cachorro nem nada. Eu sou muito, por exemplo, a minha cultura é o felino, né? Eu fico vendo aquele vídeo dele que eu sou carne. eu vou por exemplo, a galinha. A galinha eu não tinha criado de matar, não. Eu não faço muito de um peixe. Só que você viu a vaca, às vezes você olha assim, a vaca tá lá quietinha, não vai estar. Não é aquele semblante que a gente não falou. Mas você vai nem ter, Teve um lugar aí, uns 3, 4 dias, uma bocadeira. Eu vi, mas foi investigando no lugar, comeu, precisou. Não, eu comi lá que não comeu, não, porque comeu eu vi por alto. Não vi para responsável, não sei. A moça pegou, às vezes pegava uma outra para examinar, para saber realmente se ela chegou lá para comer alguma coisa, ou se por que ela atacou ele. Ela está lá em observação, não vai falar nada. Tem um texto bíblico no Antigo Testamento que fala que a nação de Israel pecou tanto que Deus enviou as feras para destruir as cidades. O povo começou a sofrer ataques de animais selvagens por causa do pecado. Então, o pecado ele também enfurece, né, a natureza, ele bagunça a natureza. Tanto que a Bíblia fala que a criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus, para que eles também sejam libertos do cativeiro da vaidade. Então os animais também estão sofrendo, né, por causa do pecado. O pecado criado, né? Nossa, né? A gente vê também quando o leão ataca, né? Tenta atacar o rebanho dali, que ele luta contra o leão. Mas a gente vê, quando o leão não consegue comer, ele morreu. Sim. Mas quando Deus deu a oportunidade dele, matou ele para nós, né? Se fosse qualquer
Sim, sim. E quando a Bíblia fala, né, que Deus criou animais domésticos e selvagens, a gente tem a conotação de que animal selvagem hoje é violento, mas na época de Adão, o animal selvagem era simplesmente aquele que vivia na floresta, aquele que era as onças, né, os leões, hipopótamos, que não dava para criar dentro de casa, mas não que eles fossem violentos, né? Eles não eram violentos. Oséias 2,18. Isso, Isaías 65, a irmã, e Marcela, Oséias 2,18. Naquele dia, firmarei um pacto com todos os animais silvestres, com as aves do céu e com os animais que rasteiam pelo chão. Arco, espada e tudo que diz respeito à guerra, eu abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Já pensou? Casa sem grade, poder dormir com a porta aberta. Pode continuar. Então eu me casarei contigo em céu. Sim, é o casamento é a noiva de Cristo. Então eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Continua? Pode parar aí. Olha só, esse versículo é qual? A gente... 19. Por toda a eternidade, te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. A gente ouve falar muito das bodas do Cordeiro, não é isso? Vamos ver lá Apocalipse 19, que vai ser o complemento desse texto aí. Quando vai se dar as bodas do Cordeiro? Gente, festa de casamento de gente rica é uma coisa de louco. Agora vocês imaginem a festa de casamento da igreja com Jesus. Vamos ler aqui? Olha só o que diz Apocalipse 19, que é as bodas do Cordeiro, esse encontro do noivo com a noiva. E depois destas coisas eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu dizendo: Aleluia, salvação e glória e honra e poder ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. E novamente eles disseram: Aleluia, e a sua fumaça subiu para sempre e sempre. E os 24 anciões, os 4 animais, se prostraram-se e adoraram a Deus assentado sobre o trono, dizendo: Amém, aleluia. E uma voz saiu do trono dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós os que temeis, tanto pequenos como grandes. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu caí aos seus pés para o adorar, e ele me disse: atenta para que tu não faça isso. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitas coroas, e ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia senão ele mesmo. E ele estava vestido com a veste
banhada em sangue, e o seu nome ele é chamado de a Palavra de Deus, Jesus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos. Cavalo representa poder, né? Vestido de linho fino, branco e limpo, que é santidade. E da sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste, sobre a sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava em pé no sol, e ele gritou em alta voz, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para que possais comer a carne dos reis, e a carne dos capitães, e a carne dos homens poderosos, e a carne dos cavalos dos que neles se assentam, e a carne de todo homem, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos como grandes. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta que operava milagres diante dele, com todos os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre: a besta, o falso profeta, né, e o falso Cristo. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que estava sentado sobre o cavalo, a espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Espada saía da boca, na verdade é a palavra, né? Com uma palavra, Jesus vai destruir todo aquele exército que se reuniu para poder tentar impedir o seu reino. Mas antes desse capítulo aqui, o capítulo começa com um brado de vitória no céu, com um brado de louvor, que é chegado às bodas do Cordeiro. E tem um versículo que chama atenção: bem-aventurados são aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Quem serão convidados? A noiva. Quem mais? A igreja é a noiva. Mas quem são os convidados? Porque no casamento tem o noivo e a noiva, tem os convidados. Pode ser, mas tem mais. Marcos antes da... O povo do milênio. Ah, é? Nós somos a noiva. Todos aqueles que morreram, né? Até esse período aqui, que foram arrebatados, que morreram, isso, vão ressuscitar aqui e vão reinar com Cristo. Aqui vai ser a vinda de Jesus do céu, a ressurreição da igreja e o milênio. Aqui vai iniciar as bodas do Cordeiro. E quem são os convidados? Os convidados são as nações remanescentes do mundo inteiro, que vão testemunhar o casamento, a união eterna entre Jesus e a igreja. Entre Jesus... Oi? O próximo são eles? Sim, se eles se converterem, né? Porque nem todo mundo no milênio vai receber isso, infelizmente. A maldade ainda vai continuar no coração do ser humano. Eu tenho uma dúvida de... Eu sei que desde sempre. Se no céu tinha comida. Eu sei que é uma coisa assim, mas é porque algo que é costume aqui. Mas eu não sei se lá vai ter dificuldade ou se é mais para reunir essas coisas. Eu acredito que vai, porque quando Jesus fala das pessoas que estão no inferno, ele diz, né, vocês verão todos vindo do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, sentando-se à mesa no reino de Deus, e vocês são lançados fora. Então, eu acredito que para celebrar essa união da igreja com Cristo, essa união definitiva, quando nós ressuscitaremos e receberemos corpos glorificados que não vão mais estar sujeitos a essa natureza carnal, vai haver um banquete, né, onde todas as nações, todos os chefes de Estado do mundo inteiro serão convidados a testemunhar o reino milenar de Cristo se estabelecendo nesse mundo. E aí, como assim quem ressuscitou vai poder comer e beber? Da mesma forma que Jesus comeu e bebeu depois que ressuscitou. Ele comeu o peixe, ele comeu o pão, ele bebeu água. E ele fala para os discípulos:
olha aqui a minha mão, eu não sou de carne e osso, porque um espírito não tem carne e osso, como vocês veem que eu tenho. Então ele estava com o corpo glorificado, né? Mas ele tinha a possibilidade ainda de comer e beber. A gente não vai ter fome, mas a gente vai poder comer e beber. Mas eu acho que essa fome aí é a fome da palavra, né? Ou será que nós vamos ter fome física? Vontade de comer pão, tomar A água? gente vai poder Agora, sentar depois, como depois depois não, vai ficar por isso. ela não está falando comigo ainda, não. Ela fala que depois que Na glória, né? Na glória. Isso ela está falando. Na glória, a gente tem, por exemplo, a árvore da vida, que é um fruto realmente. Onde a Bíblia fala que na Nova Jerusalém, essa árvore ela foi plantada lá. E que nós comeremos desse fruto. Então eu acho que sim, mesmo na eternidade, a gente ainda vai comer algo, não sei. Talvez só a árvore da vida, não sei. Como Adão e Eva não morriam, eles comiam da árvore da vida. No céu, será que a gente não vai ter essa natureza restaurada, como era Adão e Eva, e vamos comer e beber? E a gente não precisa, na época, a gente precisava comer os animais. Pode ser que no céu seja assim, pode comer e beber, mas... Porque não vão ter animais no céu, né? Não vão ter animais. Então, eu acredito que o início do milênio vai ser marcado por uma grande festa, uma celebração, um feriado mundial, onde todas as nações vão parar para testemunhar o rei que desceu do céu, né? Os mortos que ressuscitaram, que agora estão assumindo o controle do mundo inteiro. E aí as nações, elas vão testemunhar o casamento do noivo com a noiva. Tanto que tem uma parábola que Jesus diz assim, onde o chefe, né, de família, ele fez o casamento do seu filho e foram convidadas várias pessoas. E ele está andando no meio dos convidados e ele vê alguém sujo. E ele diz, amigo, como você entrou aqui? E ele manda os servos que peguem aquele homem, né, aquele penetra, e lancem ele fora da festa. E aí diz, né, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o que essa parábola mostra? Que nas bodas do Cordeiro não vai haver lugar para pessoas com as suas vestes sujas, né? Para a gente, porque quando a gente lê o texto aqui do capítulo 19, fala que o anticristo e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e todos os outros que receberam a marca morreram. Então, os convidados das bodas serão selecionados. Não vai ser qualquer um que vai entrar no milênio, né? Não vai ser qualquer um que vai entrar no milênio. Tanto que a Bíblia fala em Daniel, bem-aventurado santo é aquele que chega a 1290 e 15 e 30 dias. Então vai ser uma parcela muito pequena da população que Deus já permite entrar no milênio. Talvez os inocentes, talvez aquele sem noção, que não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho, aquela pessoa sem maldade, né? Porque quem tem maldade no coração vai perecer na grande tribulação. Porque a Bíblia fala que Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque tiveram prazer na iniquidade. Então aquelas pessoas que gostam do pecado, que são mais realmente do coração, essas vão perecer na grande tribulação. Mas tem aquele inocente, né? Sem noção, um índio, uma pessoa de um país pobre, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, né? Uma pessoa que, sei lá, aos olhos de Deus, merece uma chance de entrar no milênio. Não sei como é que Deus vai fazer esse julgamento, quem vai, quem não vai. Agora, uma coisa eu sei, quem tem prazer no pecado não vai escapar do anticristo não, porque ele vai orquestrar a coisa de uma forma que as pessoas vão cair na rede dele. E vai ser pela ganância de dinheiro, né? Porque também, né? Pela ganância. Vai ser assim, né? Criar um sistema de dinheiro, porque o que mais o povo quer hoje em dia é ter dinheiro, ter poder, né? E a Bíblia diz, né, não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
Então, o que concorre com o coração do ser humano não é nem o diabo, é o dinheiro, são as riquezas. É o poder, né? As pessoas não estão focando no carro, mas elas estão em outras coisas. E tem coisas que estão com o poder. Sim. Dinheiro compra muita coisa, compra livros até. Sim. Sim. Isso aí. Então, as bodas do Cordeiro vai ter o noivo, a noiva e os convidados. Os convidados são as nações que restarem no mundo inteiro. Os anjos também, né, que vão testemunhar esse lindo momento, onde o céu se une à terra. Para eles, né, esse trânsito entre o céu e a terra já é comum, porque ora eles estão lá, ora eles estão aqui. Então já existe uma mobilização no céu em favor da terra, mas já havia um momento em que isso vai ser definitivo. Então, mas tem uma... Oi? Tem uma parte ali, no milênio, eles já vão ter visto o Jesus ressuscitado, né? Sim. E aí o Satanás vai ser solto e tal. E como eles depois de terem visto isso, poderiam escolher Eu uma pessoa que falou essa mesma coisa, que ela não está funcionando, né? Aí conversa, vai conversa, aí a gente precisa também governado, várias festas. Aí a gente são pessoas que mesmo tendo tudo acontecendo, não. Ué, é só a gente ver a história. várias chances. Só que a maioria dessas pessoas que vão ser enganadas pelo diabo são pessoas que nasceram no milênio, que não conheceram o outro lado e que vão se encantar com a mentira do diabo, assim como ele conseguiu ludibriar os anjos. Os anjos viam diante do trono de Deus, viam Deus face a face e foram enganados pelo diabo. Então imagina um ser humano que nasceu no milênio, ele vai ser enganado também, porque ele vai, na verdade, encontrar um ser, né, Satanás e os seus demônios, que vão alimentar aquilo de ruim que já existe no seu coração. Os seres humanos não são inteligentes como anjos. Imagina que já conseguiu enganar os anjos, mas os seres humanos. Na verdade, o que determina aí o engano não é a inteligência, é sim a maldade que se deixou entrar no coração, né? O anjo, por mais inteligente que seja, ele escolheu o errado. Interessante que Deus também não tirou dos anjos o livre-arbítrio, né? Não tirou. Toda criatura teve o livre-arbítrio. Às vezes eu me deparo, eu não estou ligada, eu me faz compreender as coisas. Deus, ele revela as coisas a nós, né? Não nos deixe enganando. Porque ela está falando, se você estivesse fazendo assim, a vontade de cantar, você não tudo. Agora, me perdoa a palavra, eu gosto de pedir, Isaías 65. Compra café a R$40 sorrindo. Bom, Isaías? você está sentindo, né? Deus promete ouvir a oração e conceder bênção aos seus. Foi buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis que Minha irmã, para só um pouquinho. Deixa eu botar um vídeo aqui que eu vou descer rapidinho e depois a gente vai ler esse texto aqui. Esse texto tem a ver com o Apocalipse, com a matéria de Dom Fernandes. Qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos um
julgados por aquilo que fazemos, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecer. Evangelista Tiago venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Nossa, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu sou influencer. E muitas pessoas multiplicam algo que eu falo hoje em dia. Evangelista Tiago, onde estão as 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu vejo coisas superficiais, entretenimento, tudo por diversão. Mas não tem igreja. Eu precisava de ministério de jovens, eu acho cansado. Filho, onde estão 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu não posso falar assim. Caramba, sempre fui à igreja. Sempre vou lá, não vou. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos e não para ser influenciada por eles. Se você estivesse me ouvindo, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão essas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimada diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não. Eu fui pastor por 20 anos. De uma igreja primeira. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem, e tudo que ele fez na terra foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias, eu nunca preguei as nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nessa vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel. Entre no gozo
do seu Senhor. Então, lembre, você não será julgado por aquilo que você faz na terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre, você tem um chamado. O sistema é feito para você ter mais dívidas. Vem aqui, você me dá no papel como é que funciona. Você pega um empréstimo de 100 mil. E aí, nesse empréstimo, você paga 20 mil de juros. Então, sua dívida já vira 120. Daí, você não consegue pagar a parcela. E se você faz, você renegocia. E aí, você faz um novo financiamento. Você passa de 120 mil, que você já tinha pego, incrementa mais 30 mil de juros. Sua dívida aumentou 50% daqui, porque você não sabe como funciona o sistema. Você será escravo. É por isso que a Bíblia diz que quem deve emprestar é escravo de quem crê. O empréstimo já é escravidão na vida financeira de uma pessoa. Obedeça a Deus, obedeça aos princípios que estão na sua palavra. Quando você quebra um princípio, este princípio te quebra. Existem vários princípios de educação financeira que eu quero te ensinar como administrar essas finanças. Se você quer prosperar, fazer sobrar dinheiro, começar a investir para realizar as coisas de Deus em sua vida, eu vou liberar de graça um curso completo para isso. Eu quero te convidar para o Intensivão de Finanças Livres, que é um curso totalmente de graça de 28 aulas, onde eu vou te ensinar princípios para você ter paz financeira e passar a ter suas finanças controladas, ter mais dinheiro para realizar os sonhos de Deus na sua vida. Tudo que você precisa fazer agora é apertar o botão Saiba Mais, que está aparecendo aqui para você. Vai aparecer uma página onde você vai colocar o seu e-mail para receber um presente que eu tenho para te mandar. E na sequência vai aparecer outra página para você entrar no grupo de WhatsApp do Intensivão, onde vai eu vou te mandar um link de todas as aulas. E vou te mandar, inclusive, seu certificado gratuito de participação lá no grupo do Intensivão do WhatsApp. Você é a dor que é viver o desespero financeiro, esperando todos os meses por um milagre na vida financeira. Eu já disse que na época que eu vivi, tudo que eu queria era alguém para me ensinar as verdades bíblicas, que você vai receber de graça no Intensivão de Finanças Bíblicas. Que eu vou enviar de graça mesmo esse curso completo para te estender a mão, para te ajudar. Como eu fiz com essas pessoas aqui, olha só. Posso fazer uma pergunta assim? Sim. Vocês estão ouvindo depois do milênio. Parece que o céu vai subir a terra, mas depois do milênio vai todo mundo pro céu ou vai morar no céu na terra? A gente já vai falar disso. Deixa só ela ler Isaías 65, do 18 ao 25. Mas vós roubareis e exaltareis perpetuamente no que eu criei, porque eis que criei para Jerusalém a alegria e para o seu povo gozo. E roubarei em Jerusalém, exaltarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá dela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá 100 anos. Aí, no milênio, o mancebo ou a criança morrerá com 100 anos. Tu vai ver um adolescentezinho passando na rua e ali, quantos anos tem aquele garotinho? 100 anos. Pode ler. E o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Vai haver pecado. Eles ficarão casas, e habitarão, e plantarão vinhos, e comerão o seu fruto.
mas não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Fartura de comida. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Quanto tempo uma árvore vive? 600, 700, 800 anos? Os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor. Os filhos não darão trabalho como acontece hoje, né? Não terão filhos para perturbação, nem trabalharão de balde. As pessoas não vão ter que se matar de trabalhar para conseguir ter alguma coisa. Meu Deus, como é que mas eu não quero que não, é esse antes que clame, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo nome, diz o Senhor. Olha aí, então, como vai ser um milênio, um período extraordinário de prosperidade financeira, saúde, longevidade, a natureza pacificada, o mar não vai ter mais aquela poluição, água cristalina, o clima, inclusive, aquelas catástrofes naturais não vão mais acontecer, clima como no início do mundo, né, um clima assim bem agradável, as nações não vão mais brigar umas com as outras, a gente vai poder dormir com a janela aberta, não vão ter quase hospitais, pouquíssimos hospitais, presídios então, né, também pouquíssimos, porque o pecador vai ser amaldiçoado de 100 anos, então vai ter pecador ainda, mas serão poucos, né? Então o mundo vai viver uma era que nunca viveu antes. E por que eu acredito no milênio literal, que realmente vai existir? Por todas as passagens bíblicas que apontam para ele e por uma razão. Vê se tem lógica Deus criar o mundo, idealizar que ele seja de uma forma, e se a gente parar para analisar, o mundo nunca foi o que Deus idealizou. O primeiro casal pecou, de lá para cá sempre foi uma bagunça. Eu acho que Deus deve olhar para a criação e dizer assim, não é possível, pelo menos por 1000 anos a coisa vai ser como eu sempre sonhei. E aí eu acho que o milênio é realmente literal, governados por Jesus. E aí vem aquele vídeo que vocês assistiram, qual o teu chamado? Por quê? A gente vai receber o galardão. E aí eu queria falar com vocês sobre o galardão, porque lá em 2 Coríntios, capítulo 2 ou 3, fala sobre as obras de pedras preciosas, ouro e prata. Pedra preciosa vale mais do que ouro, ouro vale mais do que prata. E fala também de obras, madeira, feno e palha, que no dia do juízo, as obras de cada um serão provadas e passadas pelo fogo. A obra que permanecer receberá galardão. Então existem obras que nós fazemos e que não terão direito a galardão, como aquela, por exemplo, que Jesus falou: quando vocês orarem, orem em secreto, não façais como os escribas e fariseus que oram na praça e fazem questão de serem vistos pelos homens, porque eles já receberam o seu galardão. Então tudo que a gente faz para aparecer, tudo que a gente faz por contenda, por disputa, é o tipo de obra que Deus não aceita. Mas a obra que realmente a gente faz de coração, essa receberá galardão. E o que vai ser galardão? Imagina tudo que Deus pode proporcionar a nós nesse paraíso que vai ser o mundo. Galardão, as pessoas pensam que é uma coroa, né? A gente imagina, mas eu acho que galardão, um troféu, é muito mais do que isso. Galardão vão ser momentos extraordinários. Galardão vai ser uma posição de destaque na sociedade, entre os santos de Deus. Uma recompensa, um cargo de confiança, uma proximidade maior com Jesus. Vai ter gente que vai andar colada com Jesus. E aí entre os 144 mil
os 144 mil, a Bíblia fala que eles são homens, virgens e judeus. Aí a gente volta lá àquela aula que a gente falou sobre primogenitura. Quem foram os primeiros o primeiro a ser criado? Foi o homem. Não que ele seja mais importante que a mulher, mas ele tem uma função diferente. Ele poderia ter criado a mulher primeiro, mas ele resolveu criar o homem. Então, na cabeça de Deus, a primogenitura tem uma importância. E aí, o que Deus faz? Deus pega a primícia da humanidade. O que é a primícia? O primogênito, que foi o homem. Aí entra a questão do nascimento. Né? Ninguém escolhe nascer homem ou mulher. Né? Mas aí vem a meritocracia. Depois, aliás, também judeus. Também não é mérito, ninguém escolhe nascer brasileiro ou judeu, né? A Bíblia fala que os 144 mil são judeus. Por que judeus? São pessoas, né, que foram da primeira, o primeiro povo de Deus foram os judeus, depois viemos nós a partir deles. Então Deus pega homens, judeus, e aí vem a questão da meritocracia, que não tiveram mulheres. Para um homem, né, renunciar ao casamento por amor a Cristo, a gente vê o apóstolo Paulo fazendo isso. Mas ele diz assim, olha, nem todo mundo tem essa capacidade de abrir mão de uma família para servir a Cristo. Então, ao longo da história, Deus reservou para eles pessoas que tiveram assim um grau máximo de renúncia, abriram mão da família, abriram mão da sua felicidade, dos seus sonhos, para servir a Jesus. E aí, são os 144 mil que a Bíblia fala. Então, a gente vai ter e aí, no Apocalipse diz que esses 144 mil, eles vão com Jesus para todos os lugares. Onde Jesus está, eles estão também. É aquele grupo próximo a ele. Então, um grupo extraordinário, né? Então, no milênio, a tropa de elite, nós vamos ter um galardão, que pode ser um cargo, pode ser uma proximidade a Jesus, pode ser um local onde a gente vai ministrar, um local onde a gente vai morar. Quem sabe Deus não vai pegar aquele que sofreu tanto, aquele que foi miserável, que perdeu seus bens por amor a Cristo, que foi torturado, e vai colocar ele num lugar paradisíaco, né? Numa ilha, em Angra dos Reis, e agora essa ilha aí é tua, por tudo que você sofreu, né? Você vai morar nessa mansão ali. Quem sabe que vai ser galardão, né? E como é que vai ser esse nosso acesso, né, ao céu? Porque nós vamos ter um corpo glorificado. Jesus, ele estava ali conversando com o pessoal, comendo, bebendo, daqui a pouco ele subiu no meio das nuvens e desapareceu. Então pode ser também que a gente tenha acesso a Jerusalém celestial, como os anjos têm hoje. O nosso corpo vai ser glorificado. Quer dizer, tem muita coisa que é uma incógnita. Mas, se a gente escolher agora o livro do Apocalipse, capítulo 20, a gente vai falar sobre esse novo céu e nova terra. Antes da gente falar, vamos fazer alguma pergunta? Eu tenho. Do negócio lá, quando passar o nome, ele pode ficar na terra, no céu, ou só no céu? Quando passarem os 1000 anos, a gente vai ver agora. A questão do céu de gratidão, sim, né? Porque na verdade é o seguinte, eu quero chegar lá, como é que vai ser, né? Porque ele se preocupa muito com isso. Não, você meio falando, mas só um debate, aí teve alguns pastores que falaram que a questão do galardão seria completamente de Cristo, né? Você vai receber completamente de Cristo. Aí agora, falando isso, vou continuar na minha mesma teoria. A minha meta vai chegar lá. O que vai ser o galardão? Mente de Cristo não é galardão, é uma nova natureza que nós teremos revestido, é uma natureza espiritual, o nosso corpo glorificado. A gente vai entender o porquê disso, né? Isso não tem a ver com galardão. Galardão é recompensa do que das obras que nós fizemos. Porque justamente estão falando, tem gente que realmente fica, o galardão vai ser coroa, uma coroa planejada. E até comentei isso com uma pessoa, eu falei, cara, eu não quero saber se vai ser coroa, o meu negócio é chegar lá, que tá difícil. Tem hora que a gente fica naquela frente. Mas aí esse debate, aí os pastores estavam começando a questão do galardão. Aí já estava falando já a questão de ser
Aí Apocalipse 20 vai falar sobre o milênio, né, o estabelecimento do milênio, que Satanás será amarrado. E aí o capítulo 21 vai falar de novos céus e nova terra. Agora, antes do capítulo 21, fala o seguinte, o finalzinho do versículo, eu não vou ler não, mas diz assim, que o diabo vai ser solto, né, e ele voltará a enganar as nações. E essas nações, a Bíblia diz lá no versículo 9, cercaram o arraial dos santos de Deus, a cidade amada, e desceu fogo do céu e os devorou. E aqui no versículo 8 diz, que ajuntar para a batalha, cujo número é como a areia do mar. Então, o mundo vai ter uma superpopulação no final do milênio. Pouca morte, muito nascimento, né, como a areia do mar. E aí Satanás vai enganar essas nações, e a Bíblia diz que desce fogo do céu. Logo depois desse episódio, entra o cenário do grande julgamento. Porque a gente viu aqui o julgamento da igreja, nesse vídeo, né? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, pois fiel no fogo, sobre muito te colocarei. E a gente acha que chamado, que ministério é só o que a gente faz na igreja, no templo. Não é. É o que a gente faz na família, como aquela mulher, né? Que Jesus chamou ela para criar e cuidar dos filhos dela. E ela achando que tinha que ser missionária, que tinha que ser pregadora, e a tarefa que Deus deu a ela foi outra. Então, Deus tem um propósito e um direcionamento para a vida de cada um. O importante é a gente fazer aquilo que Deus mandou. Se vai ser pastor, se vai ser missionário, se vai ser dona de casa, não sei, não importa. O que importa é que a gente faça bem aquilo que Deus mandou a gente fazer, tendo em mente sempre que o nosso principal ministério é a família. É a família. Então, quem cuida bem da sua família está fazendo um excelente serviço para Deus do seu reino. E aí, a igreja já vai ser passada pelo julgamento, pelo juízo. Que não vai ser um juízo para dizer, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não. O nosso julgamento é para a entrega da recompensa, do galardão. Porque do inferno a gente já escapou. Agora, o juízo que vai falar do Apocalipse 20, final do Apocalipse 20, a Bíblia diz assim, e o mar deu os teus mortos, e o inferno deu os teus mortos. Vai ser como aqueles filmes de zumbi. Coisa horrenda. Os mortos voltando à vida, que é a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. As pessoas saindo do inferno, voltando do mar, aquelas pessoas para serem julgadas. E a Bíblia diz, sim, o mar deu os teus mortos. Por quê? Tem muita gente que morreu afogada. Então, essas pessoas que o pó delas está no mar, vão se reagrupar, vão ressuscitar e vão voltar. Vão ressuscitar os ímpios, todos serão ressuscitados. Porque como Jesus fala do inferno, ele diz assim, não temeis aqueles que matam o corpo, nada podem fazer. Temei antes aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno o corpo e a alma. Então, quando uma pessoa for definitivamente julgada por Deus para ser lançada no lago de fogo e enxofre, não vai ser só o espírito, vai ser o corpo e o espírito. Ela vai ressuscitar para receber uma sentença final de destruição eterna, o corpo e o espírito. Então, no final, não vai ser o julgamento da igreja, vai ser outro julgamento dos ímpios, que é aqui o final do Apocalipse 20. Na minha eu achava que todos seriam julgados. Mas, assim, tem que estudar mesmo, né? Porque fala assim, meu nome por ele está atrás de mim, né? Aí eu achava que naquele momento ali seria todos, não de igreja, quanto os índios. Ali é a separação dos que vão morrer no final da grande tribulação e dos que vão entrar no milênio. Porque Jesus, quando começa, ele diz assim, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino é o que? O milênio. Porque tive fome e me deste de comer. Então vai haver uma seleção onde pessoas vão entrar no reino milenar e pessoas serão exterminadas, né? E vai ser o julgamento das nações, os 45 dias aqui de transição. Só que essas pessoas que não entraram no milênio, elas morreram.
Elas vão estar onde? No inferno. Mas ainda não terão passado pelo juízo final, que é a segunda ressurreição. Essas pessoas que morreram aqui na grande tribulação vão permanecer mortas, tanto que a Bíblia diz, bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Quando for no final do milênio, vai ter a segunda ressurreição, onde aquelas pessoas que já terão ouvido de Jesus, né, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essas pessoas aqui, elas serão julgadas individualmente. Diz a palavra que o inferno vai dar também os mortos. E aí os livros estão abertos, as pessoas serão julgadas pelo que está escrito no livro. Então, aqui nesse primeiro momento, Jesus não vai fazer muita questão de explicar para as pessoas por que elas estão sendo julgadas, estão no inferno. Mas elas vão ter a consciência, se de fome não me deste de comer, se de sede não me deste de beber, né? Eles vão para o inferno. Mas aqui, no juízo final, os livros estão abertos. E aí ele diz assim, que os homens vão lhe dar conta de cada palavra frívola que houverem dito no dia do juízo. Então as pessoas serão julgadas de forma minuciosa, até por cada palavra que elas disseram. E aí elas vão ter a consciência exata de todos os crimes, de todos os pecados que elas cometeram. Mas vai ser só para as pessoas que foram, vai ser todas as pessoas no geral, ou para as pessoas que ressuscitaram, que morreram, foram para o inferno? Só os que ressuscitaram. A segunda ressurreição vai ser a reunião de todas as pessoas que estão no inferno ao longo de toda a história. E a igreja já está fora disso. A igreja está fora disso. A igreja está aqui na primeira ressurreição. Bem-aventurado tanto que tem parte na primeira ressurreição. E aqui entra o que o apóstolo Paulo falou. Meus irmãos, vocês não sabem que nós julgaremos os anjos? Lá em Coríntios estava havendo uma briga no meio da igreja. O apóstolo Paulo falou assim, como é que vocês não conseguem resolver as questões que vocês têm, levando o caso de vocês aos tribunais, sendo que nós vamos julgar os anjos? Vocês não têm capacidade de administrar as pequenas coisas, os pequenos problemas entre vocês? E o apóstolo Paulo mostra uma revelação extraordinária. Aqui, no juízo final, nós teremos juízes também, onde esses demônios que hoje atormentam e enganam a gente serão julgados por nós. Traz ele aqui, aquele demônio que ficou perturbando, e aí a gente vai conhecer aquele anjo mau, o anjo pensa nosso aqui nesse mundo, oprimiu a gente, tentou, perturbou, e nós vamos julgá-lo. Está lá em Coríntios, nós haveremos de julgar o anjo. Então, se for só Deus, vai ser Deus para todas as pessoas, mas aí vai ter também a gente. O julgamento vai ser distribuído entre nós também. Eu acho que Deus vai julgar os seres humanos e nós vamos julgar os anjos. Não sei. Mas é o cenário do juízo final. E essa parte que vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Como será esse julgamento dos pequenos, crianças? Não. Grandes e pequenos significa poderosos pessoas do povo. Porque crianças, por exemplo, né, todo mundo pensa que crianças estão vivas, né? Sim. Deixai a mim os pequeninos e não os impeçais, porque de tais é o reino dos céus. E aí, respondendo a pergunta da Ellen para finalizar, capítulo 21, finalzinho, diz, né? E eu não vi nela templo, porque Deus, o Todo-Poderoso, versículo 25, e o Cordeiro são o templo dela. E a cidade não tem necessidade de sol, nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz. E os reis da terra trazem sua glória e honra. E os seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma que a contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
aqui já são os novos céus e nova terra, onde o mar já não existe. A Bíblia fala que Deus vai passar um fogo na terra, vai purificar a terça parte dela. E a nova Jerusalém vai descer do céu. E aí a gente encontra na terra purificada uma estrutura parecida com o que a gente tem hoje. Reis, governantes de todas as nações que vão trazer a nova Jerusalém. Não agora a Jerusalém terrena, que Jesus vai governar durante o milênio, mas agora a Jerusalém celestial, que desce do céu. Então, assim como no céu hoje existe hierarquia dos anjos, na eternidade, entre os homens, entre a humanidade lavada e remida pelo sangue de Jesus, vai continuar havendo essa hierarquia, né? Aí entra o galardão, aí entra as pessoas mais proeminentes no reino de Deus, que vão exercer uma liderança, uma hierarquia na eternidade. E que vão... Vai ser na terra, mas uma terra agora, novos céus e nova terra. A Bíblia diz assim: o primeiro céu é a primeira terra passada. E aí Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Porque a primeira terra e o primeiro céu já não existem. O mar já não existe. Então vai ser uma nova criação, uma nova terra. E em Isaías diz que essa terra vai ser purificada, vai passar pelo fogo. Então a terra vai deixar de existir assim. Essa terra nossa, quando essa terra não deixar de existir, transformando no universo. Um novo céu e uma nova terra. E lá, na questão do governo e hierarquia,